Teve um pessoal que falou que o Hulk estava no seu melhor momento quando ele estava na She-Hulk, todo paz e amor. Se esse pessoal visse o que o Hulk é nos quadrinhos de 2018 pra cá, meu amigo, o Hulk conhecido como o Gigante Esmeralda descobriu que era na verdade um arauto do ser sobrenatural mais poderoso que ele poderia imaginar, o The One Below All. Porém, todos os horrores que o Hulk sofreu até hoje mostra o quanto ele é um herói. E não se esqueça, se você gosta de batalhas mortais, se inscreva no canal para não perder conteúdo. A força do Hulk é sua marca registrada. No primeiro encontro, um soco do Hulk mortal arrancou um dente do Thor. Sem nem suar, ele supera o Homem-Maravilha, que já empata com o Imperium, em pura potência de pancada. Nem Thor, mais Hércules, mais Vampira juntos dão conta dele, apesar de terem drenado parte de sua força. O Hulk seguiu em frente como um indomável. Hércules ergueu o céu um dia, hein? Seus soquinhos sobrecarregam a armadura de Vibranium do Pantera Negra, algo que ninguém julgava possível. Um tapa e o carro do motoqueiro fantasma sai em pedaços. Thor mesmo admite, ele está mais forte do que nunca. Até um esquadrão liderado por Wanda se perguntou quem realmente poderia parar esse Hulk. Em um duelo de titãs, o Imortal esmagou outro Hulk com apenas alguns golpes. Quando amplificado pelo Below All, ele pode abrir sozinho uma prisão que só quem a criou poderia destrancar, e até afastou o próprio Below All com um único golpe. Mais tarde, Hulk enfrentou Thor canalizando só parte da força Odin, e continuou de pé, enfrentando o Deus do Trovão cara a cara. Se você acha que já viu o poder bruto, esse Hulk está em outro patamar. O Gigante Esmeralda Imortal é muito resistente, cabeça furada, sem problemas. O Hulk se regenera tão rápido que mal sente o corte. Até quando joga um ácido que deveria impedir sua cura, ele continua inteiro, como se nada tivesse acontecido. Sim, ele pode seguir lutando mesmo que o cérebro tenha sido, digamos, detonado. Separaram cada parte do corpo dele em lugares diferentes, mas o Hulk se montou de novo como um quebra-cabeça. Mesmo quando o Homem Absorvente tenta sugar toda a radiação gama dele, o Hulk mortal continua de pé, pode aguentar rajadas da Thor Jane e ainda levar porrada de Hércules ao mesmo tempo. Feitiços e encantamentos não funcionam tão bem nesse Hulk, ele é extremamente resistente à magia. Amplificado pelo Below All, ele aguenta o fogo que queimou até o filho da Mãe dos Horrores e segue ativo. Mesmo se morrer, sua conexão com a Porta Verde, graças ao Below All, o traz de volta. Até os golpes canalizados pela Força Odin não conseguem mantê-lo derrubado por muito tempo. Para Hulk, dor é só um sinal de que está lutando. E ainda sobreviveu a um certo feitiço do Loki Roy. Os hacks desse Hulk não deixam a desejar. Mesmo Vampira, que já conteve o poder do motoqueiro fantasma, não consegue drenar totalmente o Hulk. A radiação gama dele é muito forte. Quando quer, o Hulk consegue sugar toda a energia do Hulk vermelho, o Thunderbolt Hulk, deixando totalmente esgotado. Doutor Estranho pegou a cabeça do Hulk como um foco, drenou a energia dele e canalizou contra Dormammu, detonando o vilão com uma explosão mística. O Hulk engole energia gama em quantidades que ninguém sabe dizer. O que torna esse Hulk um terror é a sua ligação com aquele abaixo, o One Below All. O One Below All é uma entidade absoluta que vive dentro do Hulk. Quando ele assume o corpo do Bruce, vira uma força de destruição sem limites. Esse ser já varreu tudo no oitavo cosmos, matou Galactus e Franklin Richards há bilhões de anos atrás. Originalmente, Galactus e Franklin eram as últimas coisas vivas do cosmos, prontas para gerar tudo de novo. Franklin tem seu poder de criar multiversos facilmente, e o Galactus consumiu todos eles, e Richards fez até um clone chamado Imortal como um backup, a evolução absoluta mutante, mas o One Below All destruiu até ele. Enquanto o One Above All representa amor e criação, o One Below All é pura fúria e destruição, o lado ruim do Toa, gerado pela Mãe dos Horrores. O Toa, The One Below All, formou o Omniverso Marvel e suas dimensões, porém existiu alguém que não nasceu de sua criação, a Mãe dos Horrores. Ela escondeu a terra do Criador e corrompeu tudo à sua volta. Quando o Criador foi lá, sua luz dourada virou chamas verdes de raiva, e ele limpou o lugar, aprisionando a Mãe dos Horrores. O mundo de One Below All virou um cosmos sem vida. Ideias não fluem. Qualquer tentativa de criação trava, porque a influência dele sufoca toda a energia criativa. Em resumo, o One Below All é um antideus da Marvel, uma contraparte do Toa, que está acima da totalidade da cosmologia Marvel, a pura fúria que aniquila tudo.
Seja na era Hansen, Oblivion, Monsterverso, fazendo uma collab com a Marvel, DC, enfrentando Zeus e até os Rangers, o Godzilla é um verdadeiro ícone. Só que não bastava para ele tudo isso, ele precisava de algo mais para se provar, e nem o céu e o inferno puderam resistir ao grande kaiju. Esse Zilla é conhecido como Godzilla in Hell. Inclusive, me diga aí qual é o seu Godzilla favorito, e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os conteúdos. Godzilla in Hell não se abala com nada, ele ignora a lava do inferno. O kaiju também aguenta temperaturas baixíssimas, como se fosse normal isso. Ele aguentou a rajada do Space Godzilla, cujas células sobrevivem a estrelas, e nem piscou. Caiu direto do céu ao próprio inferno sem sofrer um arranhão. O demônio Anguirus tentou perfurar sua pele, mas Godzilla não sangrou. É como aço vivo. Nem a vontade absoluta de Deus ou a de entidades celestiais conseguiram parar esse lagarto. Ele resistiu a essas manipulações. Em níveis abaixo do inferno, num vazio branco onde nada existe, ele ainda sobrevive. Godzilla não só escapa da morte ali, ele renasce e volta ainda mais forte. Quando se fala em resistência, nem o fogo do submundo, nem a gravidade extrema ou ataques cósmicos barram Godzilla. Afinal, esse Godzilla parece estar além do conceito de morte. Esse monstro é bastante forte por sinal. Ele empurra um monstro maior que ele e derruba uma muralha de gelo maior ainda, com um único empurrão de cauda. Um golpe de sua cauda e Rodan, com tamanho semelhante ao dele, cai no chão derrotado. Mesmo em terras traiçoeiras, ele encara de frente um demônio nuclear, quase tão poderoso quanto ele, e sai por cima. Foi enterrado por uma pilha de corpos humanos gigantescos, mas simplesmente se reergueu, esmagando tudo sobre suas patas. Sabe aqueles cristais que resistem a sóis? Godzilla os esmigalha como se fossem gelo frágil. Imagine um dragão radioativo com um bafo parecido com alguém que não escova os dentes há uma semana. Esse é o bafo atômico do Godzilla. Com um único jato, ele abriu a entrada do inferno como se fosse papel rasgado. Com um disparo certeiro, Godzilla reduziu o Demon Vara a ossos, deixando apenas rastros incandescentes. Bastou um sopro e o Demon Godzilla, outro monstro colossal, foi completamente obliterado pelo calor nuclear. Seu ataque térmico rivaliza com a fúria combinada de Demon Destroyer e King Ghidorah. Quando Godzilla dispara, a explosão derrota Space Godzilla e transformou o planeta inteiro em ruínas cósmicas. Esse feito seria no mínimo nível estrela por causa do Space Godzilla. Em combate direto, ele enfrenta e derrota tanto o Destroyer quanto o King Ghidorah, duas entidades nucleares lotadas de poder, com sua baforada concentrada. No ato de desespero, Godzilla se deixa devorar por morcegos demoníacos, mas em vez de sucumbir, ele domina as feras de dentro para fora, reconstrói seu corpo e em seguida atinge o Guardião do Inferno com sua explosão nuclear definitiva. Sua rajada não poupa nada, perfura o próprio Hell e abre um portal para um vazio branco, um abismo metafísico além de qualquer realidade. O feito mais insano de todos, Godzilla eliminou o deus que criou o universo. Simplesmente soprou e o criador de tudo deixou de existir. Quando Godzilla exala seu bafo atômico, não sobra pedra sobre pedra. Nem mesmo deuses sobrevivem ao calor e ao seu rugido radioativo. A batalha mortal foi intensa, mas sem dúvidas o Hulk imortal vence, e aqui está o porquê. O Hulk acaba tendo uma versatilidade bem maior que o Godzilla, sendo muito difícil para o Godzilla. Porém, o que torna tudo mais difícil para ele é o Billow, que acaba sendo bem mais poderoso que o Zilla. E por mais que esse kaiju seja muito poderoso, ele não teria nem ataques e defesas para superar o Hulk. Deixe a sua opinião nos comentários, pois quem vence hoje é o Hulk mortal.